Olá, pessoal! Começa agora o primeiro episódio do Conexão Saber, um programa da Web Rádio Acadêmica do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns. O Conexão Saber é um programa de entrevistas da WR Acadêmica e a cada 15 dias são apresentados temas relevantes e variados discutidos por especialistas. No programa de hoje, receberemos o professor de Educação Física do IFPE Campus Garanhuns, Tiago Tenório, e conversaremos também sobre como a atividade física pode ajudar na melhora dos sintomas da depressão. O professor Tiago, que hoje está presente respondendo todas as nossas dúvidas e também participando do primeiro episódio da Web Rádio Acadêmica, é graduado em Educação Física pela Universidade de Pernambuco e também é mestre e doutor em Educação Física. A depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um transtorno que pode afetar qualquer pessoa. Ela atinge cerca de 4% da população mundial. É o resultado da combinação de fatores sociais, psicológicos e biológicos, sendo mais comum em quem passou por situações difíceis, como luto, desemprego ou traumas. Seus sintomas incluem cansaço, alterações no sono e no apetite, além da falta de energia e desânimo. Fisicamente, a depressão costuma se manifestar por falta de energia, cansaço constante, alterações no sono como insônia ou sonolência excessiva e mudanças no apetite, que podem causar ganho ou perda de peso. A boa notícia é que a prática de atividades físicas pode ser uma grande aliada no combate à depressão. De acordo com Felipe Scucci, professor da Universidade Federal de Santa Maria, os exercícios estimulam a produção de neurotrofinas, proteínas que promovem a regeneração neuronal e melhoram o funcionamento do cérebro, fortalecendo a saúde mental. Atividades individuais, como a musculação, fortalecem a autoconfiança e o autocontrole, enquanto atividades coletivas, como futebol e vôlei, ajudam a criar vínculos sociais e reduzir o isolamento. Além disso, é importante lembrar que o bem-estar mental não vem apenas das atividades físicas tradicionais. Jogos de tabuleiro, por exemplo, também podem ajudar. Eles estimulam o raciocínio, a memória e a socialização. Professor Tiago, como a depressão pode se manifestar fisicamente e como ela pode afetar o nosso corpo? Pessoal, primeiro, antes de responder a pergunta, eu gostaria de agradecer ao convite aí do projeto de vocês, da Web Rádio, né, junto com o professor, coordenada pelo professor Padilha. É uma iniciativa muito legal. Espero que dê certo aí, fique por muito tempo, tendo vários episódios, tá? Essa pergunta é interessante, né? Agradecer às meninas também pela pergunta, porque ela coloca a gente no sentido de esclarecer que a depressão não vai só se manifestar em termos emocionais. Ela, de fato, mexe muito com a parte física do corpo, né? Gerando, pode ser que algumas pessoas possa gerar perda de apetite, muita sonolência, dores, inclusive musculares, dores nas articulações. Isso tudo tem a ver com um desequilíbrio bioquímico, na parte física, né? Tem muito a ver com desequilíbrio bioquímico, né, em relação a alguns hormônios produzidos, tá bom? Do ponto de vista da atividade física e dos processos químicos envolvidos, a prática de exercícios pode auxiliar na melhoria do estado de saúde de alguém com depressão? Como exatamente? Quer dizer, o que acontece quimicamente com o corpo e o cérebro de alguém ao praticar atividades físicas? Muito boa, muito interessante a pergunta, né? E a questão, quimicamente falando, que durante o exercício, durante as práticas de exercício físico, há uma liberação de algumas substâncias, né? Por exemplo, as endorfinas, a dopamina e a serotonina, que são substâncias que dão, de fato, essa sensação de bem-estar, de felicidade. E isso, de forma acumulada com o tempo, vai gerando essa melhoria de forma crônica, né? Além disso, a gente também tem outra substância que é conhecida com a sigla de BDNF, que é um fator neurotrófico, que ele é responsável para regenerar os neurônios, também trazendo aí uma melhora de sensação a nível de cognição, de pensamentos, entre outros fatores. Quimicamente, é basicamente o que acontece isso durante a prática de exercícios. Cientificamente, atividades físicas individuais, como musculação,
E atividades físicas em grupos como vôlei ou futebol têm impactos diferenciados para alguém com depressão? Sim, pessoal, tem, e assim, ambas, na verdade, elas funcionam, têm impacto, mas tem mecanismo diferente, tá? As atividades individuais, como a musculação, ela vai gerar, elas ajudam na pessoa com a depressão a sensação de autoconfiança e com o tempo do progresso, né, pessoal, tá? Então a pessoa vai começando a ter uma maior confiança, vai querendo vai vendo resultados na sua prática e aí vai melhorando. No caso das atividades coletivas, como futebol, a prática hoje em dia que está muito em voga, a corrida em grupo, isso vai trazer um mecanismo do sentimento de pertencimento das pessoas que estão praticando, socialmente falando, e vai fazer com que a pessoa queira repetir, né, aquela sensação em ambas as atividades. É como se fosse um afeto, né, positivo, e a pessoa vai querer repetir. E de fato, de qualquer uma das formas, tanto de maneira individual quanto coletiva, vai ter seus benefícios, mas o que é importante, cada um encontra o seu estilo, sua atividade física, que vai fazer com que você sinta prazer. Na escola e nas aulas de educação física, os jogos, sejam de tabuleiro, como xadrez ou damas, sejam em equipes como handebol ou futsal, são parte do currículo. Especialmente sobre jogos de tabuleiro, existe algum estudo que indique que sua prática possa melhorar a saúde mental dos indivíduos que sofrem com depressão? Se sim, como exatamente? Sim, ótima pergunta. De fato, os jogos de tabuleiro vão ter esse papel fundamental de melhorar a atenção, né, a memória do indivíduo, o raciocínio lógico também é bastante melhorado. Tem muito embasamento científico, já existem muitas evidências que isso aconteça. E com isso, quimicamente, as produções desses hormônios que a gente já falou anteriormente, né, os hormônios que a gente diz aí que são os neurotransmissores da felicidade, dopamina, vão gerando esse bem-estar físico e mental, né? E assim, pessoal, o jogo de tabuleiros, num contexto onde um indivíduo está no processo, que está com uma depressão mais profunda, por exemplo, e não consegue ainda fazer exercícios físicos, são bem essenciais nesse processo de terapêutico, claro, não substituindo de fato uma terapia medicamentosa, né? E também as consultas, né? O tratamento psicológico. E em relação aos jogos de computador ou celular, eles contribuem positivamente ou negativamente? Isto é possível que ao passar muito tempo ao celular ou no computador, a pessoa sinta-se a longo prazo deprimida ou com sintomas semelhantes ao da depressão? Esses jogos podem auxiliar na melhoria dos sintomas, de modo semelhante aos jogos de tabuleiro ou em equipe. Gente, de fato, essa pergunta é muito importante porque é o que está em voga hoje em dia, essa questão dos jogos nos ambientes virtuais, né, celulares, tablets, computador. Na verdade, o que tem por trás em relação à saúde mental, e no caso da depressão, não é o jogo em si, e sim tempo de uso, tipo de uso que o indivíduo, principalmente os adolescentes, fazem. Tá? E aí essa questão é mais voltada em relação ao tempo de tela, quando a gente começa a substituir o contato humano, né, das outras atividades que poderiam estar sendo realizadas, ou mergulhar esses jogos virtuais. Claro que com moderação a gente consegue encontrar alguns benefícios já também bem postulados aí com evidências científicas, né? Pode envolver a cooperação, uma sensação de cooperação, também melhor raciocínio, alguns tipos de jogos e integração com os outros jogadores, se for um tipo de jogo que seja online, né? Mas sempre o que eu digo, pessoal, a gente tem que estar ciente da questão da moderação do uso de telas. Sabe-se que a falta de motivação para atividades cotidianas é um dos sintomas da depressão. Diante dessa realidade, quais dicas são possíveis de dar aos que precisam realizar atividades físicas para a melhoria da saúde mental, mas não têm motivação necessária? Rapaz, essa pergunta ela é essencial no sentido de que até a gente, vamos supor, os indivíduos que não têm a depressão diagnosticada, às vezes falta motivação para um monte de coisa, né? A gente há de concordar com isso. Imagine um indivíduo que já tem um diagnóstico de depressão, né? Vai faltar motivação para começar um programa de exercício físico, de atividade física. E o que é mais importante, começar aos poucos, né? Não focar
na intensidade, no peso que vai pegar na academia, ou nos quilômetros, na velocidade que vai correr. Focar na rotina, colocar as atividades físicas na sua rotina. Aos poucos, o seu corpo vai estabilizando, vai fazendo, vai entendendo que vai fazer parte da sua rotina e vai fazendo com que você tenha progressos também em relação às aptidões gerais físicas, né? Então, a dica essencial é comece aos poucos, faça 10 minutinhos de alongamento, faça exercício, se não se sente seguro fora de casa, começa fazendo dentro de casa, vai ganhando confiança e aos poucos, paulatinamente, o indivíduo com depressão consegue progredir também em relação aos exercícios. Atualmente, existem muitos programas nas redes sociais de aplicativos que oferecem programas de atividades físicas para serem feitos em casa, com práticas entre 5 e 10 minutos e prometem resultados incríveis em um mês ou menos. Na sua opinião, eles podem funcionar para pessoas com depressão? Pessoal, mais fantástica a pergunta de vocês. Vocês estão com uma listagem de perguntas muito interessante nesse primeiro episódio. E o que eu coloco sempre é que o problema dessa questão dos aplicativos e das redes sociais que divulgam resultados rápidos é essa questão da promessa de milagre. E aí, o que é que pode acontecer? Frustrar pessoas que já estão emocionalmente vulneráveis. E o que vai acontecer? Vai afundar o indivíduo cada vez mais no sintoma de depressão. Então, tem que usar esses aplicativos como um complemento ao acompanhamento de um profissional da educação física, principalmente nessa questão do exercício físico. E esses aplicativos, essa rede social, pode ser utilizada como um engajamento a mais, tá? Mas não sendo considerada o ponto inicial da sua prática de exercício físico, né? Então, muito cuidado, muita moderação com essas promessas de resultados milagrosos, tá bom? Qual o papel do educador físico no auxílio de pessoas com depressão? Mas, olha, o profissional da educação física, antes de tudo, ele é um agente da saúde. Então, ele tem que estar envolvido, ele tem que conhecer das doenças, né? Tem disciplinas durante a formação para conhecer a doença, o funcionamento do corpo humano. Mas, além disso, esse profissional da educação física, ele é o único habilitado dentro dos profissionais da saúde a conhecer como funciona fisiologicamente o nosso corpo. E aí também conta também o corpo do indivíduo com depressão, né? Que aí já é uma patologia, uma disfunção. Esse é o único profissional que consegue entender como é que o corpo conhece nas situações, como é que o corpo reage nas situações de exercício físico e atividade física, né? Então, ele tem que estar junto, né? O indivíduo com depressão, ele tem que buscar também a ajuda desse profissional. E ainda mais hoje que as evidências estão apontando cada vez mais o exercício físico como sendo um potente remédio antidepressivo natural. Alguns médicos indicam atividades físicas para pacientes com depressão, mas muitos encaminham às academias sem oferecer nenhum laudo de eventuais doenças pré-existentes, como diabetes ou hipertensão, ou mesmo avaliação cardiológica. Nesse caso, como profissional de educação física procede para trabalhar com alguém que, além da depressão, também tem outros problemas de saúde? Perfeito. Nós, como profissionais de educação física, tem o critério de pedir as mais variadas possíveis para a gente fazer o bom trabalho, que é a prescrição do exercício físico. Então, quando o paciente ou o aluno, além de ter a depressão, ele já vem com diagnóstico de diabetes, hipertensão, além de outras doenças crônicas, a gente precisa avaliá-los ou ter a avaliação clínica e funcional desses indivíduos. E aí, tem que ser muito natural esse convívio com o médico, né, com os outros profissionais da saúde, porque a gente não pode ficar dando tiro no escuro, né? O profissional de educação física não pode saber que o indivíduo tem esse diagnóstico e não ir atrás de qual ou quão é o nível dessas doenças pré-existentes, tá? Então, tem que ser pedido esse tipo de avaliação, uma anamnese inicial. Mesmo que o médico não tenha dado laudo, corre atrás do médico, pede para o paciente em outro médico, um clínico geral, para ter essa relação benéfica com outro profissional e saber como é que a gente está pegando aquele paciente para dar o melhor
possível para ele, né, em relação ao exercício. Para finalizar, considere a seguinte situação: uma pessoa com depressão, sentindo toda a falta de motivação decorrente da doença, inicia a prática de atividade física. O que essa pessoa deve fazer para não interromper as atividades e persistir até obter uma melhora? Boa, para finalizar essa pergunta foi ótimo, porque a persistência ela vai vir com a rotina, com o apoio, né, aí dos profissionais, da família e a autocompaixão do indivíduo. E é muito importante entender que esses resultados que a gente busca como profissionais e como o paciente busca, que tem depressão, não é a curto prazo, não são imediatos. Então, as melhorias clínicas, as melhorias psicológicas, elas vão aparecer, elas vão levar algumas semanas, mas vão aparecer. E aí sim, cada passo, cada vitória, cada persistência, a gente consegue chegar nesse patamar, onde o paciente já começa a se sentir mais confiante, vai sentindo melhorias, tá? Então, é essencial que a gente busque sempre levar esse paciente com depressão, o indivíduo com depressão, a uma atividade que tenha prazer, que ele sinta prazer em se movimentar, tá bom? E aí as motivações, as automotivações, né, vão vir a longo prazo. E assim, chegamos ao fim do primeiro episódio do Conexão Saber. Agradecemos a presença do professor Tiago Tenório pelas informações compartilhadas hoje e, claro, o nosso agradecimento especial a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Continue ligado nos próximos episódios. Lembrando também que em nosso site você encontra o programa completo e também as referências utilizadas na elaboração deste programa. Achou o programa legal? Compartilhem o episódio através do nosso Instagram, @WRAcadêmica. Divulgar o conhecimento é sempre uma boa ideia. Até a próxima, pessoal! E lembrem-se, mover o corpo é também movimentar a mente.